bacana. Lembrando que o trabalho é até hoje, então quem ainda não fez, corre lá, que até às 10 ainda dá tempo de postar no AVA o trabalhinho sobre o novo marco legal e também com relação a sua opinião com relação a isso, se acha bacana ou não sobre a privatização. A aula remota, a princípio, permanece até dia 4/4, né? Então, até a semana que vem, quando acabar, e dali dia 5, a princípio seria presencial, só que, sinceramente, eu estou achando que a gente não vai ter aula presencial no dia 5 ainda não. Mas vamos ver, qualquer coisa eu aviso vocês de qualquer maneira. Eu tendo alguma resposta do pessoal, eu aviso vocês para não perder viagem. Mas eu não sei com vocês, mas eu também estou achando que vai continuar remoto um tempinho ainda, até igual estão querendo que os professores pelo menos tomem a vacina e tudo isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou avisando vocês então. O que eu coloquei no chat mais? Então, a lembrar do trabalho que era até hoje. Professor, o decreto aqui da cidade aqui vai até dia 5 mesmo, mas provavelmente se acontecer mais alguma coisa e piorar, né, vai ser prorrogado. Então se vai até dia 5, então semana que vem a gente ainda vai ter aula remota, então, de qualquer maneira, vocês podem ficar tranquilos. Então, tá, joia. Eu vou colocar o slide, daí eu só peço, por favor, para vocês confirmarem. E se tiver chiado, vocês me avisam. Eu tô ouvindo um pouco de chiado ainda, mas eu não sei se está atrapalhando vocês. Se tiver, eu desligo a câmera, que daí só aparece o slide. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver o slide? Dá para ver sim, professor. Então, tá jóia. Muito obrigada. Então, lembrando do trabalhinho de novo, só até hoje, para entregar no AVA até às 10. Quem tiver dificuldade, me manda no e-mail qualquer coisa, mas a princípio é para funcionar no AVA bem tranquilo, só arrastar o documento lá para dentro, né? Então, é um resuminho de no máximo 2 páginas, mas falando sobre a importância do saneamento, o que é esse novo marco legal, né, que é com relação à privatização, tirar um pouco da mão do governo, né, dessa responsabilidade estadual, né, de estar fazendo o tratamento da água, a coleta do esgoto, tratamento do esgoto, coleta dos resíduos, destinação dos resíduos e também a parte da drenagem urbana, tá bom? Então, dali, qualquer dúvida que tiver, vocês podem ficar à vontade. Professora, semana passada parece que teve votação aí, né, professora, lá na caso disso daí do Marco Legal. Isso, eles continuam em discussão, ainda está muito assim que muita gente os que são a favor são muito a favor, os que são contra são totalmente contra, daí fica essa disputa para saber se realmente é melhor ou não, de tirar da mão do governo, né? Então ainda está em bastante discussão mesmo. Legal que vocês estão sempre antenados nisso, né? Eu estava dando uma olhadinha no calendário, eu não sei se vocês já conseguiram baixar também no site da Facear. Segundo o calendário lá, nossa prova provavelmente vai ser no dia 26, que dali começa do dia 22 ao dia 28 ou 29, se não me engano. E daí, como as provas normalmente seguem os dias das aulas, então a segunda-feira desse intervalo de provas cairia no dia 26. Então, eu trouxe aqui para vocês o que vai cair nessa nossa prova. A primeira parte é com relação à água mesmo, então a prova 1 vai ser apenas com relação à água. Eu não vou passar para vocês o esgoto já nessa prova, porque essa primeira parte é muito detalhe, né? Muita informação. Então, a gente fica com essa parte do saneamento em geral, né? Os 4 tópicos principais, que era a água, esgoto, a drenagem e os resíduos sólidos. E também aqui um pouquinho dessa parte da água. Então, desde toda a parte do sistema de abastecimento. A característica da água, como que ela deve ser, a elaboração dos projetos de um sistema de abastecimento, né? E também um pouquinho da parte do consumo da água em si. Hoje a gente vai começar um pouquinho dos cálculos de dimensionamento, então tem um pouquinho de matemática no final, mas é bacana porque justamente se vocês tiverem que fazer a elaboração de um projeto desses, e eles contratam sim muitos engenheiros civis, mesmo que em colaboração com alguns ambientais, eles sempre pedem a assinatura RT dos engenheiros civis. Então, para a elaboração do projeto mesmo em si, vai precisar que vocês estejam, então, assumindo
essa responsabilidade de elaborar todo o sistema de abastecimento, ou complementar, no caso da cidade que aumentou demais, e dali a demanda pela água está muito grande. Então, vai ser bem bacana de vocês conseguirem até calcular, saber aonde buscar essas informações. Dali, então, a gente vê que dentro do sistema da água tem desde a parte do manancial, né, que você não pode retirar de qualquer manancial, tem que verificar se a vazão dele é boa, se a qualidade da água é boa, antes mesmo de captar. Não adianta você pegar uma água que é muito poluída, você vai ter um trabalho maior ainda de poder tratar para depois fazer toda essa distribuição da água potável, né? Então, normalmente eles vão sempre avaliar qual que fica mais perto da cidade, qual que é o manancial que a água está com uma melhor qualidade, né? Então, tudo isso vai sempre ser levado em consideração. Então, daí a gente tem a parte de captar, a parte da adução, que como a gente falou, são as tubulações, que pode ser tanto ainda da água bruta, sem passar pelo tratamento, que é essa primeira tubulação aqui, daí passa pelo tratamento e a gente muda o nome da tubulação, daí já chama de tubulação ou adutora de água tratada. Você reserva essa água e depois faz essa parte da distribuição. Então, a gente vai ver toda essa parte de sistema de abastecimento na prova, né, como que a gente já tem visto até agora. Então, às vezes, pode parecer repetitivo algumas partes, mas é justamente para vocês pegarem bem o fluxograma dele. Então, hoje a gente, verificando então, a mesma figurinha dali, a gente tem o manancial, onde a gente faz a captação, faz o bombeamento, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa elevatória, que a gente não falou na aula passada e vai falar agora nessa aula. Então, que é justamente você trocar o nível da água, né? Ela estava num nível, você vai, então, fazer a captação por bomba, dali, então, faz uma elevatória para poder levar essa água, né, através da adução, então, através das tubulações até a estação de tratamento. A gente sabe que aqui nessa figura, a estação de tratamento, ela está bem pequenininha, mas ela faz uma série de etapas, tanto de coagulantes, floculantes, decantar, filtrar, desinfetar, né, e daí, quando a gente fala dentro dessa parte da desinfecção, os dois pontos, tanto de clorar quanto fluoretar. A parte de clorar é para matar os micro-organismos mesmo, então quando a gente abre a torneira e sente aquele cheirinho da água tratada, é o cloro, que tem que estar na concentração mínima de 0,2 miligramas por litro em toda a extensão. Então, esse é um ponto muito importante, anotem isso que é questão de prova, é questão de concurso, né? Numa estação de tratamento, qual que deve ser a concentração mínima do cloro? Isso é básico, ainda mais para vocês, como futuros elaboradores de projetos desses sistemas, então vocês têm que saber que a tubulação, por mais longa que seja, vai precisar saber calcular ali a ponto que em todos os pontos das casas, das indústrias, do comércio, onde receber essa água, vai estar com a concentração do cloro adequada. Então, é uma concentração mínima. Pode ter mais? Pode. Normalmente, os pontos, as casas mais perto da estação de tratamento, elas acabam vindo com um pouquinho mais de cloro, justamente porque é para conseguir, ao longo do percurso, né, ao longo de toda essa adutora de água tratada, então, que seriam essas tubulações, aguentar esse período com o cloro lá. E a parte da fluoretação, ela é interessante justamente para evitar cárie na dentição da população. Então, o flúor, ele tem sim na pasta de dente, alguns fazem no enxaguante bucal também, mas é interessante, é importante que o próprio governo, né, ou a própria distribuidora, né, do sistema de abastecimento de água também insira flúor na água para justamente a população ter essa proteção com relação às cáries, né? Então, é bacana isso. Depois que a gente, então, fez o tratamento da água, ela vai passar por um processo de reservação. A gente comentou já um pouquinho nas aulas anteriores, por que um reservatório é importante. Lembrando que a gente tem uma reservação tanto do próprio Sanepar, no nosso caso, no Paraná, mas a gente também tem uma reservação dentro das próprias residências, que seriam as caixas d'água, né? Depois disso, então, quando passa pela reservação da companhia, ela passa para ser distribuídas aos seus usuários. Então, usuários da indústria, do comércio e também a residência das pessoas. Então, a gente tem lá que o manancial em si, o que é? São a fonte da água. Ela pode ser de dois jeitos, superficiais ou subterrâneas, né? Que vai ser usadas para abastecimento urbano. Deixa eu só verificar aqui. Alguém pediu para entrar.
E depois nós temos o ponto, então, de captação, onde vai ser a nossa primeira unidade do sistema de abastecimento de água. Então, é onde vai realmente captar essa água. Lembrando que antes de passar na tubulação, é importante sempre colocar um gradeamento, um desarenador. Normalmente, a gente vai ver essas etapas mais no esgoto mesmo, no efluente, né? Mas também quando vem de um rio, dependendo da qualidade do rio, é importante sim que faça esse processo de você tirar as folhas que estão maiores, areia, e às vezes até alguma coisa que pode ter vindo junto na captação, né? Peixes, né? Então pode ser várias coisas, inclusive algum poluente, algum resíduo que a própria população joga no rio, achando que vai sumir com o tempo, né? Então a gente verifica que esse ponto de captação ele tem que ser responsável de coletar a água de uma maneira correta. Então essa água ainda não tratada a gente chama de água bruta. E também é importante lembrar que essa água, ela também deve ser verificada com relação à sua qualidade, né? E também com relação à sua vazão. Você não pode captar muita água do rio num volume, numa vazão assim muito elevada, a ponto então que depois você seque o rio, né? Perca totalmente a qualidade dele. Então, a gente tem aqui para vocês uma figurinha da captação da água bruta no rio Jucu. Então, olha só, a gente tem aqui o manancial, tá vendo? E já tem aqui a parte da captação da água. Então, ela foi feita toda uma estrutura para justamente estar recebendo essa água. A gente deve lembrar que a captação ela deve ser feita, então, com uma maneira consciente. Você não pode captar volumes muito altos, né, para que não seque, mas também é importante que a vazão, né, então que a velocidade com que vai ocorrendo essa captação, ela seja adequada. Não adianta você captar muito e não conseguir tratar, e também não adianta você captar pouco e daí ficar gastando lá seus reagentes químicos para tratar e não tá tratando nada, né? Então, existem cálculos também com relação a esses equipamentos que você vai estar colocando junto para poder, então, captar ali numa vazão adequada, tá bom? Então, a gente tem aqui as fontes de captação, né, que é o conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados juntos ao manancial para retirada da água para abastecimento coletivo ou individual. Então, aqui a gente tem os tipos de fontes e qual que seria a forma de captação. Então, se eu faço uma captação de água de chuva, é importante, então, ter uma superfície para coleta, né? Nesse caso aqui, a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente falar da drenagem urbana. Então, a água da chuva, a gente sabe que ela vem de uma superfície, mas deve ser primeiro descartada aquela primeira chuva, porque ela realmente limpa o ar, então ela vem muito poluída, com muitos resíduos, né? Muitos materiais em suspensão, que seriam sólidos suspensos, mas também encontra assim, sujeiras que estão no telhado, né? Ou na qualquer fonte de superfície assim, de captação. Então, sujeira de pombas, ratos, qualquer animal que possa ter passado ali, pode, então, trazer uma água sem qualidade. Então, a gente faz um primeiro descarte, depois que coleta. Bom, mas aonde mais que eu posso captar água? Na nascente de encosta, então, para isso eu faço uma forma de captação que é a caixa de tomada. Fundo dos vales, dali é uma galeria filtrante. E justamente por que é filtrante? Porque se está no fundo, é porque realmente vai vir com alguns sólidos em suspensão, né? Então, dependendo do ponto também que você vai colocar a sua tubulação para puxar, para bombear a água, pode ser que venha um pouco de sedimento junto, né, desse rio, desse manancial. Então, é importante você cuidar também, para que às vezes haja um filtro antes, para você realmente só coletar a água. Depois a gente tem também a possibilidade de fazer a captação no lençol freático. Então, para isso é necessário fazer um poço escavado, mas também no lençol subterrâneo. Dali para isso, um poço artesiano ou um poço tubular profundo já consegue ser mais adequado para você poder fazer essa captação. E além disso, a gente tem a captação, que é o que a gente vê, né, nos nossos municípios um pouquinho mais comum, que seriam os rios, os lagos e os açudes, e para isso, então, faz tomada direta, que pode ser fixa ou móvel. Então, dependendo do ponto, você consegue levar a tua estrutura de captação para fazer uma coleta d'água mais amontante ou mais ajusante, né? Mas, normalmente, elas são fixas. Então, a gente verifica, assim, o tipo de captação pode ser como? De águas superficiais ou de águas subterrâneas. Então, quando a gente fala dessas águas superficiais,
que são os mananciais, né? Então, a gente fala de rios, lagos, reservatórios, né? E a captação dela deve, então, transformar a água em água potável, daquela que é pronta para beber, né? Infelizmente, a gente utiliza a água potável que é para beber também nos vasos sanitários, na limpeza, né, do dia a dia. Então, a gente não faz apenas o uso dessa água potável, né, apenas para consumo, mas ela tem que estar de acordo com a portaria. Então, igual eu comentei com vocês, hoje está em vigor a portaria número 5 de 2017. Olha que ela é também recente, né? Antes, estava a portaria 518 do Ministério da Saúde, e dali, então, ela foi selecionada, né? Ela foi, então, trocada por essa mais atualizada, né? A 5 de 2017. E dali eu falei um pouquinho mais com relação a essa potabilidade na aula 3. Então, quem tem interesse de ver um pouco mais a respeito das características da água, concentrações, o que fala, né, nessa portaria, então na aula 3 a gente encontra um pouquinho de material com relação a isso. E além da água superficial, eu posso estar fazendo então a captação da água subterrânea, que daí a gente vai fazer, no caso, os poços, né, como a gente comentou no slide anterior. Então, nesse caso, eles estão abaixo da superfície, né? E daí podem ser tanto os lençóis freáticos, né? E também lençóis profundos. Então, dependendo, alguns você faz você cava a determinada altura, já encontra o lençol, mas tem outros que você tem que gastar um pouquinho mais para poder fazer, para cavar, né? E dali se encontrar esse manancial. Depois disso, a gente fala, então, com relação à adução, né? Que são as adutoras ou tubulações. Então, a gente verifica aqui que, com relação às tubulações, é uma tubulação de grande dimensão, então o diâmetro ela é elevado. Hoje, a gente vai verificar com relação à vazão qual que é o diâmetro adequado para cada um dos casos, né? Então, se eu preciso de uma vazão maior, é claro que eu vou colocar, então, uma tubulação com um diâmetro maior ainda. Se eu preciso de diâmetros pequenos, né, se a vazão é pequena, então eu consigo fazer, né, essa construção com materiais com diâmetro menor. Então, a gente verifica aqui que ela vai, então, te levar tanto tubulações para a estação do tratamento, quanto tubulações que vão sair da estação de tratamento, né, que vai levar até o reservatório ou também para a parte da distribuição para as residências e área comercial e industrial. Então, as adutoras, elas são classificadas de várias maneiras. A gente viu um pouquinho, mas vamos lembrar. O primeiro aspecto é com relação a ser a adutora de água bruta ou uma adutora de água tratada, né? Então, a gente verifica lá a questão de que ela é água bruta, quando, então, ela ainda não passou pelo sistema de tratamento, e quando ela é uma adutora de água tratada, então, ela já está adequada para poder, então, ser consumida. As adutoras também podem ser por gravidade, que é o que a gente viu quando a gente tem, então, uma adutora que ela vai de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, a gente verifica essa questão de ser por adução por gravidade. O conduto pode ser livre, aquele, então, que você não precisa forçar, né, ele para poder fazer o escoamento adequado. Também pode ser forçado, ou pode ser os dois, tanto livre quanto forçado. Além disso, a gente verifica que pode ser uma adução por recalque. Então, o que é isso? Eu preciso fazer um bombeamento, porque eu vou levar a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, né? Então, naturalmente, a água não sobe, né? É preciso, igual a gente faz essa diferença de pressão no canudo. Quando você vai tomar alguma coisa no canudo, você precisa fazer a sucção para mudar a pressão dos dois pontos e daí fazer, então, esse levantamento, né? Mudar a água que estava, então, num ponto mais baixo para um ponto mais alto. E também a gente tem algumas adutoras que elas são mistas. Então, ela também, em uma parte cai por gravidade, daí a outra você tem que subir e fazer um recalque, daí a outra você pode cair por gravidade também. Então, esse é interessante porque são os casos da vida real. Dependendo do local onde vocês forem trabalhar e verificar a necessidade dessas adutoras, vai depender muito da topografia do local. Então, alguns locais são mais planos, mas outros
tem essas diferenças, né? Então, isso faz tudo com que haja uma influência com relação ao tipo de adutora que eu vou ter que fazer. Por quê? Não adianta eu ficar acumulando num ponto baixo e não conseguir fazer com que a água suba, né, para uma residência mais alta, por exemplo, daí a água vai ficar parada ali e só vai me dar problema, né? Pode estourar um cano, pode então fazer com que essa água volte, em vez de ir caminhando o percurso que ela tem que fazer. Então, é por isso que é sempre necessário você fazer estudos de topografia também antes, verificar o terreno para você saber qual do tipo de adutoras que você vai utilizar. E agora, com relação ao dimensionamento, como que eu vou dimensionar? Então, daí depende, né, da minha adutora, se eu vou ter ou não um reservatório de distribuição. Se eu tenho um reservatório, eu sei que eu vou poder, por exemplo, colocar uma vazão de água sendo lançada nesse reservatório, porque o reservatório vai trabalhar ali com uma margem de segurança e vai guardar água para mim. Agora, se eu não tenho reservatório, eu já sei de antemão que então essa água vai ter que sair direto para a distribuição, então já vai direto para a casa das pessoas. Então, por isso que a gente pode chamar as adutoras de aduções intermitentes ou contínuas. Contínuas, então, é quando eu tenho um reservatório, pode ir escoando a água, não tem problema, até o reservatório encher, mas se eu tenho essa questão de você apenas poder utilizar quando a população realmente precisa, vai tomar um banho, liga a torneira, naqueles horários de pico maior, então dali eu vou ter uma adutora intermitente, que funciona mais em determinado período, daí no outro período ela para um pouquinho. É claro que mesmo sendo contínua, tendo reservatório, elas têm mecanismos para você poder fechar o reservatório em vários pontos, porque pode ser que houve algum vazamento, um acidente no meio do caminho, né? Então, isso faz com que você precisa ter essa fonte de segurança. Imagine se não tivesse como você desligar a água e você precisasse abrir, deu algum acidente, algum vazamento, você não vai poder abrir essa tubulação porque ela não tem como barrar no meio do processo. Então, eu trouxe aqui para vocês a reportagem, não sei se vocês viram, foi bem recente agora, foi do dia 27, hoje é dia 29, então 2 dias atrás, e dali falou sobre um rompimento da adutora, né, que deixou 6 bairros em Curitiba e 1 bairro em Almirante Tamandaré sem água. Então, houve esse acidente, um rompimento da adutora. Então, para vocês verem como é algo comum, né? Até então, às vezes, a gente fica pensando apenas nesse termo, o que significa, ver no jornal, teve um rompimento da adutora, mas vai acabar um pouco com o abastecimento da água, né? Então, notem como isso é muito importante de ser verificado, porque a gente às vezes vai ouvindo falar, mas apenas você tem na questão, não, a população vai ficar sem água a determinado período. Hoje já não, hoje vocês já sabem, opa, teve o rompimento onde? Na adutora, então vocês já sabem, então foi algum encanamento, então daí vocês já vão lá poder ter essa diferença de conhecimento, de saber se foi numa adutora da água tratada, se foi numa adutora da água bruta, né, em qual parte que teve esse vazamento ou não. Então eu trouxe aqui essas 2 reportagens, elas são sobre a mesma notícia, mas uma é do Bem Paraná, a outra é da Banda B. Para quem depois tiver interesse, entrar, é bem curtinha, uma página só. Ela fala só sobre essa questão de que houve esse rompimento e que alguns bairros vão ficar sem água. Eu queria só pedir para vocês verificarem comigo se está tendo muito chiado, porque agora até eu estou ouvindo bastante chiado. Vocês estão ouvindo ainda? Está ruim para vocês ouvirem o som? Deixa eu ver se alguém me responde no chat também. Oi, Jean, você pode repetir, por favor? Tá tranquilo? Então tá bom. É que qualquer coisa me dê um grito que eu desligo a minha câmera e a gente vê como que faz. Beleza, tia. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Eu não vou abrir a reportagem porque ela é bem curtinha, é só mesmo com relação a esse assunto que eu estava falando com vocês. É a adutora, então, que rompeu e que alguns bairros ficou sem água. Então, a gente vê depois na reportagem lá, daí tem comentário de todo tipo, né? O pessoal vai reclamar mesmo, falar, poxa, de novo sem água, já não basta o rodízio, daí ainda acontece esse acidente. Depois teve aquela outra situação de que teve uma empresa que lançou efluente, gerou muita espuma, né, no esgoto, então daí também tiveram que dar uma parada, né, no sistema deles,
por causa disso. Então, realmente, existem vários problemas que vão acontecendo no dia a dia, né? Então, daí tem que estar ali rápido para poder solucionar o problema. Então, note como, por exemplo, no caso dessa adutora, né, que ela teve um problema, é bom que a montante, a jusante, você faça o corte, né, dessa água que estava, então, vazando no local, e dali, então, verifique para você poder abrir, arrumar a estrutura, depois fechar de novo e assim continuar o escoamento da água. Uma coisa que acontece muito também, inclusive tem especialistas nisso, é para verificar com relação aos vazamentos, né? Então, aonde que está tendo vazamento? Então, eles fazem, né, na sua rede de distribuição lá, todos os pontos, aonde que a água está entrando, é marcado assim, onde que está entrando, qual a quantidade que está entrando, qual a quantidade de água que está saindo, e com isso eles vão conseguindo descobrir aonde que está tendo um vazamento, né, para poder resolver o problema. Então, isso é bacana também, porque isso sempre está ali em constante monitoramento, né? Os rompimentos, eles acabam acontecendo devido a diversas situações, mas um dos fatores que tem agravado um pouquinho é essa necessidade de você ficar abrindo e fechando o dispositivo, a parte da distribuição da água, devido ao rodízio da água mesmo, que vai fazendo com que fique ar no encanamento. Então, fica aquele ar prendendo, né? Atrapalha o escoamento da água, e daí acaba trazendo um rompimento. E daí isso você nota em situações do dia a dia, né? Tanto em tubulações já dentro da casa das pessoas, porque ainda tem o ar ali, quanto fora na rua, no caminho que essa água está sendo distribuída. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estações elevatórias, que a gente não falou na aula anterior, mas é justamente como o próprio nome diz, ó, elevatória, é para elevar. Então, são instalações, equipamentos de bombeamento. Eles vão fazer o quê? A alteração de um ponto para outro, né? Então, como o nome diz, é sempre de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Essa necessidade de você ir contra a gravidade faz com que você tenha que gastar um pouquinho mais de energia, fazer o bombeamento e assim transportar a água para um ponto mais distante ou mais elevado, né? Às vezes ele pode estar um pouquinho mais alto, mas quando tem distâncias muito grandes, também você precisa colocar um bombeamento para dar uma pressão para a água escoar durante todo aquele percurso que ela precisa correr. E também você utiliza estações elevatórias para aumentar a vazão das linhas adutoras. Então, é como eu comentei para vocês, coloca pressão para que essa água possa escoar de maneira mais adequada, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de elevatórias, ó, da água bruta, lembra das tubulações, das adutoras, né? Que era a adutora de água bruta e a adutora da água tratada, as elevatórias também. Então, se essa minha água ainda não passou por um processo de tratamento, eu chamo de EEAB, que é a Estação Elevatória de Água Bruta, né? Vai transportar a água que sai do manancial até a estação do tratamento. E a outra é o EEAT, então esse finalzinho é que vai fazer o diferencial delas. Então aqui eu tenho a água bruta e aqui a água tratada. Então ela já vai sair da estação de tratamento, né? Vai até os reservatórios e depois também vai ir até a rede de distribuição, onde realmente vai ter o consumo. Então aqui trouxe aqui a figurinha para vocês. Temos aqui no ponto 1 o manancial. No 2, faz a captação dessa água, lembrando que com um volume adequado, então a vazão que vai ocorrer. O que é a vazão? É metros cúbicos por segundo, então é o volume pelo tempo. É quanto de volume eu vou retirar e quanto tempo. Se eu vou tirar muito rápido, se eu vou demorar um pouquinho mais, né? Lembrando que essa vazão tem que ser adequada para que entre em toda a estação de tratamento, essa água seja tratada com qualidade e aí sim siga o percurso. Também aquele cuidado que a gente comentou, não adianta fazer uma captação muito grande e secar o rio. É importante manter e respeitar a qualidade do rio. Então, a vazão natural do rio também é levada em consideração. Então, no ponto 3, a gente tem o que? A água que veio do rio direto, é uma água bruta. Ela vai passar pela estação de tratamento, que é aqui no 4, e daí a gente já tem aqui a primeira estação elevatória. Nesse caso, ela é de uma estação elevatória de água tratada, porque ela já passou por todas as etapas do tratamento. Agora, se eu tivesse uma estação de tratamento mais alta aqui, que aqui ela está caindo, né? Mas se a minha estação de água estivesse aqui mais alta, eu teria que colocar uma estação elevatória da água bruta para poder levar para a estação de tratamento. Nesse caso da figurinha, a estação está mais abaixo.
então ela não precisou de uma elevatória, pela gravidade mesmo, ela caiu. Mas olha só, o meu reservatório da água tratada está num ponto mais alto, então eu preciso de um bombeamento para levar através da tubulação, então através das adutoras da água tratada para esse meu reservatório. Então eu tenho agora aqui as minhas adutoras ou tubulações de água tratada que vão passar também por outra estação elevatória. Então note que de acordo com a minha topografia, meu relevo, eu vou precisar colocar mais ou menos estações elevatórias no meio. Então, nesse caso, normalmente, antes de ir para a distribuição, para as casas, para o comércio, para a indústria, ela normalmente fica num ponto mais alto para facilitar depois o escoamento dessa água, né? Então, nesse caso, ela foi para uma estação elevatória, ela está num ponto mais alto e depois ela vai descer para a rede de distribuição. A gente vai também lembrar um pouquinho sobre a rede de distribuição que a gente falou na aula anterior, sobre como que ela é, se ela é ramificada, se ela é, então, uma tubulação que não tem as ramificações, que ela já é direta. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso também. E depois, né, a gente verifica aqui que ainda existem outras residências que vão sendo abastecidas com essa água ao longo do tempo. Então, o meu sistema de captação da água para aqui do 11, até chegar na casa das pessoas. A partir do momento que a pessoa abriu a torneira, a água caiu na pia, pronto, ela já virou esgoto. Então, aqui depois do ponto 11, a gente já vai começar a segunda parte do saneamento, que seria, então, para a nossa próxima prova, não para de agora, que é com relação ao esgoto. Então, caiu a água, mesmo que ela está limpa, ela ainda nem foi tão suja assim, ela apenas saiu da torneira para a pia, pronto, ela já virou esgoto. Então, a gente verifica aqui, ó, essas estações elevatórias são exemplos. Essa aqui, por exemplo, a primeira é baixo recalque, então ela está quase na altura superficial, normal, mas a de baixo aqui, ela está nessa estação elevatória planalto, ela é mais alta, né? Então, dependendo dos locais onde vocês vão, vocês conseguem ver que tem essas estações mais altas. E é justamente para facilitar, você coloca no ponto mais alto para depois ela escoar com uma velocidade adequada e assim, por gravidade, chegar até a rede de distribuição. Então, elas são conhecidas como postos de bombeamento, justamente porque essa função de bombear a água é para tirar de pontos mais baixos para pontos mais altos. Então, também permitindo com que a água não ultrapasse as condições topográficas do terreno e fazendo com que seja possível essa ligação da estação até a rede de distribuição. Então, os principais usos das estações elevatórias. Primeiro lá, a gente tem que ela é para captar água do manancial, né, de superfície e poços rasos e profundos. Então, seria aquela primeira elevatória que é a da água bruta. Depois, a gente também pode utilizar a estação elevatória para aumentar a pressão nas redes. Então, se eu tenho caminhos muito longos para ela percorrer, para que ela então seja mantida, eu coloco uma estação elevatória para que forneça essa vazão, forneça essa pressão para que a água caminhe durante todo o processo, certo? E indo assim, então, para pontos tanto mais distantes quanto para pontos mais elevados, então pontos mais altos também. Além disso, aumenta a vazão de adução, então a vazão onde vai acontecer esse escoamento da tubulação. Depois disso, a gente vai para a estação de tratamento da água, né? Hoje eu não vou falar tão detalhado da parte do tratamento da água, a gente já viu na aula anterior, mas é importante a gente lembrar, então, que a estação do tratamento, ela é o divisor da água. Ela saiu de água bruta, virou água tratada, então a água sai dali da estação de tratamento potável, pronta para o uso. Então, a estação de tratamento, ela pode ser definida como uma unidade industrial que é responsável por purificar a água bruta do manancial. E ela tem que seguir os critérios de qualidade que estão na legislação. Então, não é só porque a água ficou transparente, porque a água não está tão marrom, ou porque a água aparentemente está sem odor, sem sabor, que ela está boa. Não, eles têm que seguir todos os critérios que estão nas normas, certo? Então, a legislação, ela vem aí justamente para fazer com que a água esteja nas concentrações de todos os parâmetros que eles recorrem. Então, a gente tem aqui a estação de tratamento da água, desde a parte, então, da sua captação. Então, você
Coloca os coagulantes, floculantes, retira a sujeira, sedimenta, filtra. Depois a água ainda tem algumas partículas mais finas. Essas partículas mais finas vão ser retiradas pelo processo de filtração. Então, eu vou retirar primeiramente de partículas mais grossas, então pedregulho, cascalho, areia, e por último, aquela limpeza mais fina, que então é com carvão, porque os poros já são bem pequenininhos e ela vai então ser filtrada. Agora, minha água tá boa? Tá boa, mas ainda não em aspectos biológicos. Então, para matar os micro-organismos, eu preciso desinfectar. Então, a partir da desinfecção, a gente adiciona o cloro para matar os micro-organismos, mas também é adicionado o flúor, que além de matar o micro-organismo, auxilia com que a população não tenha problema com cáries. Então, no futuro, quando as pessoas forem tomar essa água, usufruir dessa água, não vai dar cáries. Então, imagine que interessante quem chegou nessa conclusão de que seria interessante de você colocar o flúor na água das pessoas a fim de evitar a cárie. Imagine quantas pessoas não sofreram de cárie anteriormente, tinha essa dificuldade da água não estar desinfectada ainda, e daí então eles estavam acumulando esse tipo de problema, né? Mas isso foi também um ponto muito positivo, que é visto até hoje. Então, eles sempre vão colocar o cloro e o flúor na água. Depois que ela passa pelo tratamento, a gente vai reservar. Então, olha aqui nessa foto. Aqui a gente tem um reservatório do bairro Garoto, em Vila Velha. Então, reservatórios grandes. Aí você pensa, nossa, o tamanho desse reservatório. Mas olha aqui do lado, né? O tamanho da cidade que vai pedir a água. Então, vai dar lá às 19 horas, contando que o pessoal sai do serviço às 18, vão todos precisar da água para tomar o banho, para fazer a janta, né? Então, o reservatório ele tem que estar ali na sua capacidade adequada, né? Bem limpinha, água tratada, só esperando a demanda da população. Então, o reservatório são grandes caixas de concreto onde fica reservada essa água após o tratamento. Então, para que serve essa reservação? Por que eu reservo a água? A gente já falou de umas. Atender às variações de consumo ao longo do dia. Lembrando que eu tenho consumos maiores logo de manhã, antes do pessoal sair para o serviço, e consumos maiores depois, quando o pessoal está retornando do serviço. Então, querem tomar um banho, querem jantar, e na hora do almoço também é de praxe que o pessoal vai utilizar mais água. Seja para lavar a mão, quem às vezes vai comer no restaurante, né? Ou quem vai para casa mesmo produzir o seu alimento. Então, nessa hora do almoço ali também, a partir das 10 horas, o pessoal já começa a cozinhar e vai utilizando a água. Então, existem esses períodos específicos ao longo do dia onde eu vou precisar ter água. Eu já sei de antemão que a sociedade vai demandar água nesses determinados horários, então eu já sei que eu vou ter que ter uma água reservada lá para atender todo mundo, para que ninguém reclame que vai abrir a torneira e está faltando. Eu também faço a reservação da água para promover a continuidade do abastecimento no caso da paralisação da produção da água. Então, tive algum problema, né? Igual teve aquela questão das espumas que estavam lá na água e daí o pessoal se assustou, eles não puderam mais produzir água tratada, eles tinham que resolver aquele problema de espuma, daquela dificuldade que teve. Então, nesse caso, onde esse exemplo e de outros, em que você precisa parar a tua produção de água tratada, né, que é você realmente fazer esse tratamento, você precisou parar, mas você ainda tem um pouco de água lá armazenada para a população, então eles não vão sofrer tanto. Além disso, a gente verifica a reservação em casa mesmo, a gente tem a nossa caixa d'água, então a Sanepar às vezes fazia aquele rodízio, cortava a água, mas você tinha a sua água ali armazenada para você utilizar naquele dia, depois passava o rodízio e podia encher de volta. A gente também reserva água para manter as pressões na rede de distribuição, né? Então, para evitar com que haja esse intermitente de joga água e ar, vai então trazendo uma falta de continuidade e isso altera a pressão da água, dificulta depois o escoamento. Então, para que fique então tudo constante, você ainda faz a reservação para isso também. E além disso, que foi o exemplo que a gente falou também, que seria na questão estratégica, né, em casos de incêndio. Então, eu preciso ter água tratada, guardada, armazenada, porque em casos de incêndio vai demandar água. E acontece como? Acontece em situações de acidente, você não está esperando que, né, vai acontecer um incêndio, né? Ninguém tem lá
reloginho marcando que, olha, às 17 horas vai pegar fogo, né? É acidente. Então, quando você é pego de surpresa, então, para você evitar problemas futuros, você, então, já se precaver e reserva água. Então, os bombeiros reservam essa água também para os casos de incêndio. Então, aqui a gente tem 2 tipos de reservatórios. O primeiro, ele reservatório, vocês podem ver que ele é azulzinho, como é a cor da Sanepar mesmo. E no segundo ali, eles normalmente são verificados até nos condomínios. Então, a gente vê muitos condomínios prediais, residenciais, né? E eles têm esses reservatórios próprios porque precisa atender vários prédios, vários blocos. Então, são muitas residências que precisam da água. Então, esses são os tipos de reservatórios. A gente tem outros reservatórios que são mais elevados, mas nesse caso ambos estão ali na superfície. Também posso utilizar reservatórios subterrâneos, tá? Então, por isso que a gente vai verificar agora quais seriam, então, essas definições e essas classificações. Então, se eu tenho antes da rede de distribuição, eu falo que ele é um reservatório montante. Então, antes. E quando ele fica depois da rede de distribuição, eu chamo a jusante. Então, o reservatório pode estar antes ou depois da rede de distribuição, a montante ou a jusante. Daí fica meio esquisito você pensar, nossa, mas por que eu vou ter um reservatório depois, né, que já distribuiu? Porque a rede de distribuição ela é muito grande, então você precisa ter outros pontos. Ela teve uma distribuição naquele bairro, naquela cidade, mas depois os próximos bairros também precisam ter seus reservatórios para você atender os outros que estão um pouquinho mais distantes. Então, também coloca-se reservatórios nesses outros pontos para atender a próxima rede de distribuição. Além disso, porque pode chegar água ao longo que ela vai escoando, né, no tempo, e dali, por exemplo, não foi consumida pelas casas. Então, onde que essa água vai ficar? Guarda ela no reservatório também. Então, o reservatório, além de um montante e a jusante, pode ser classificado com relação à sua forma como foram construídos. Então, a gente tem o caso do reservatório serem elevados, né, quando é necessário aumentar a pressão. Deixa eu só verificar que agora o meu acabou um pouquinho do barulho. Não sei se para vocês o som está tranquilo ainda. Eu acredito que sim. O som tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ou perdemos a conexão? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom, obrigada. É que para mim tava um chiado, de repente agora parou. Vamos lá. Então, a gente tem lá o reservatório a montante e a jusante, e tem o reservatório também conforme a sua forma que foram construídos, então a forma construtivas. Tem aqueles que são elevados, como o próprio nome diz, eles estão acima da superfície. Tem aqueles na superfície, né, que seriam reservatórios apoiados, mas também temos reservatórios que estão abaixo da terra, então enterrados, semi-enterrados, que seriam praticamente como poços, né? Então você tem um poço de água lá, então tem a água armazenada ali abaixo da superfície. E depois disso a gente tem a rede da distribuição. Então a gente viu um pouquinho na aula anterior, então a rede de distribuição é justamente isso. Você então captou, tratou a água, reservou ela, agora você precisa mandar para a população, mandar para a área comercial, mandar nas indústrias. Então, a gente faz agora essa rede mesmo, onde ela vai, então, indo por diversos encanamentos até chegar em todas as casas, né? Então, são vários pontos, até mesmo dentro dos prédios, até em todos os andares, então, em todas as residências. Então, quando a gente fala de rede de distribuição, não é apenas chegar em cada ponto, mas também toda essa parte das adutoras, tubulações, encanamentos, que vão estar distribuindo a água tratada e que ela é feita de forma contínua. Então, você abriu a torneira, saiu água, fechou, parou. Abriu de novo, tem água ali. Então, é algo contínuo. E também com uma pressão adequada. Normalmente, você abre ali a torneira, ela está com uma pressão sempre a mesma, né? A não ser que está entrando na época do rodízio, daí você abre a torneira e começa a acabar. Então, poxa, já cortaram a minha água, né? Vou ter que economizar, daí às vezes corre, enche algum balde ali que se precisar da água para aquele momento, porque já sabe que a tua água reservada já acabou. Então, a gente também diz
que a rede de distribuição, ela compreende cerca de 50% a 70% do custo da obra do abastecimento. Então, na hora que vocês forem projetarem, né, na hora que vocês forem projetar, né, o seu sistema de abastecimento de água, vocês já vão saber que aonde vai estar lá mais caro é justamente na rede de distribuição, porque são todas essas partes de adutoras, tubulações, chegar em todas as residências. Então, isso demanda um trabalho muito grande, além que você tem que abrir vias, né? Então, ruas, para você então ter uma parte que é o encanamento da água, outra parte que vai ser da drenagem, outra parte do esgoto. Então, você mexe com as vias, mexe com o asfalto, né? Então, tudo isso, além do próprio material, né, das tubulações, vai fazendo com que o seu processo fique cada vez mais caro. Então, num projeto, a rede de distribuição ela é responsável por mais da metade, se não a metade, né, 50%, mais da metade ela então, gasta com a rede de distribuição. Então, quando você já tem um orçamento e alguém está pedindo para vocês, não tem como diminuir esse orçamento, está muito caro, né? Você às vezes calcula tudo da melhor maneira possível, mas ainda é necessário fazer um corte. Vocês já sabem agora que é onde que vocês vão tentar ver primeiro, na parte da distribuição, que é onde estão os valores mais onerosos, ali mais caros. É a parte que realmente demanda um pouco mais de dinheiro, de trabalhadores, né, de atenção. Então, realmente, ela acaba sendo bem importante por isso, né, merece uma atenção. Então, a gente tem aqui a rede de distribuição, tanto em aspectos arquitetônicos, então note aqui a planta, como ela está toda distribuída, cada lote das casas, cada quadradinho menor desse verdinho é uma residência. Então, você tem que saber, assim, como que você vai fazer uma malha, né, um caminho de encanamentos para que chegue a água para todo mundo. Então, note como é interessante que essas tubulações, né, elas vão ter que chegar nos pontos e depois que chegue aqui, por exemplo, que é um prédio, então, a partir daqui, né, o próprio construtor do prédio vai ter que, então, ter aquele encanamento e depois distribuir para cada andar e cada residência. E em caso de alguns condomínios, eles têm aquele reservatório maior e depois daquele reservatório vai partir para cada bloco e dentro de cada bloco tem novas tubulações, mas agora indo de andar em andar, de residência em residência. Então, aqui no lado esquerdo, vocês veem essa figura aqui em AutoCAD, não sei se vocês já tiveram disciplinas com relação a isso também, mas olha como é interessante você todo ter essa rede de distribuição e podendo ver onde que tem água ou não. E é legal, né, para quem trabalha nessa parte, na rede de distribuição, por exemplo, agora na época do rodízio, e verificar, olha, esse bairro aqui vai ter que ficar sem água nesse momento, então corta a água nesse ponto, então tudo que vai atender esse bairro, você vai cortar a água para manter a água para esse bairro aqui. Depois você faz o contrário, inverte. Abre as tubulações que vão para esse ponto e fecha dos outros. Então, é necessário ali sempre um cuidado, o pessoal vai estudando, vai verificando onde que faz para poder cortar nos lugares corretos e daí poder fazer esse rodízio como está sendo feito hoje. Mas, como eu comentei com vocês, através dessas redes de distribuição, é possível verificar onde que está tendo um vazamento. Então, se já começa a ter algum problema, já recebe ligação, então ele já vai lá, vai ver qual que é o ponto, qual que é o bloco, qual que é a unidade consumidora, onde que está tendo esse problema com relação à água, né? Ou, por exemplo, em caso de um vazamento, então, aonde que eu vou cortar, né? Qual tubulação eu vou cortar aqui, o abastecimento da água, a fim de que não me atrapalhe no bairro vizinho, mas que venha cortar só onde está tendo esse vazamento. Então, é interessante isso também. Além disso, então, a rede de distribuição são várias tubulações, conexões, registros, peças especiais, então, para fazer com que haja distribuição da água de maneira contínua para todos. A gente verificou aqui que a gente tem as redes ramificadas, onde cada pontinho desse, por exemplo, seria uma residência, onde está recebendo a água, mas também existem questões de redes que são chamadas de redes malhadas, onde você consegue dividir por lotes. Então, note aqui como também existe a possibilidade de haver tanto ramificadas quanto malhadas junto. Então, nesse caso, eu vou chamar das redes
mistas, onde alguns pontos vai direto por residência e outros pontos a distribuição são feitas por malhas ou lotes. Então, aqui eu tenho para vocês um exemplo de uma rede de distribuição, nesse caso, a tubulação é em PVC, né? E note que nesse caso ele está aqui no cantinho, né, direito do pessoal que está indo para lá, né? Ou esse carro está indo para lá, então, direito do motorista da tubulação aqui da rede de distribuição de água. E como a gente já sabe, a rede de esgoto, ela normalmente é construída no lado oposto, para evitar que no caso de vazamento você não misture água com esgoto e você perca tudo que você estava produzindo ali, toda a tua água que estava tratada e com qualidade, você acaba perdendo por causa de um vazamento, por causa de algum acidente, né? E falando em acidente, existem vias que às vezes elas não estão, então, com camadas superficiais adequadas, de maneira com que o impacto dos veículos não venha atrapalhar. Então, se você também construir e deixar essas tubulações aqui muito rente à superfície, vai vir um caminhão, vai vir um carro, pelo impacto, dependendo do peso, vai poder, então, trazer o quê? Problemas no seu, com furos, inundações, né, vazamentos nas tubulações também. Então, note como isso é importante de ser verificado, né? Porque também, se tiver um acidente, é dinheiro que vai sair de quem estava projetando. Por quê? Ele projetou, gastou com material, teve um problema de vazamento e rompimento. O que vai ter que fazer? Comprar novas tubulações e, assim, adequar de novo todo o sistema. Então, a gente verifica aqui e quais seriam os fatores que vão nos influenciar na rede de distribuição. Então, o primeiro fato é a rede de distribuição ela funcionar em base dos princípios dos vasos comunicantes, que é o princípio de Bernoulli. Não lembro se vocês já viram na física, mas é justamente nesse conceito de distribuição, né, da rede, onde tem uma perda de carga. Então, de acordo com a velocidade dos pontos onde estão acontecendo esse caminho, esse escoamento da água, existe uma perda de carga natural, né? Existe também uma perda de carga da vazão que acontece no meio. Então, a gente verifica que essa perda depende do quê? Do comprimento, então se é muito longo, do diâmetro, né? Então, se tem tubulações que a gente tem um diâmetro e que a gente tem um comprimento grande, normalmente os diâmetros são menores. Então, a gente vai ter, quanto maior o comprimento, maior a distância, uma perda maior de carga vai ser verificada. Então, eu deixei em vermelhinho aqui para vocês os pontos chaves, para quando estudar para a prova, fica mais fácil de ver. Ó, quanto maior o comprimento da tubulação, ele vai ter um diâmetro menor, mas a carga dele vai ser maior. Então, maior o comprimento, maior perda de carga. Além disso, a gente vai ver agora um pouquinho com relação ao consumo da água. A gente já conversou na aula, na primeira aula, se eu não me engano, comentamos um pouco na segunda também, né? E que a gente consome a água em várias atividades do dia a dia. Então, às vezes você vai percebendo essa necessidade do consumo da água ao longo do tempo, né? Então, conforme as atividades vão acontecendo. Então, por exemplo, as atividades domésticas, comerciais, industriais e públicas. Então, a gente vai consumir ela no dia a dia, na casa, para tomar banho, para cozinhar. No comércio também, né? A gente verifica na indústria, dentro do processo produtivo e nas vias públicas. Então, sempre as vias públicas vão ser limpas, é necessário ter água naquelas praças, né? Então, verifica-se o consumo da água em diversos pontos. A gente preciso sempre estar comentando a questão do consumo per capita, né? O consumo per capita da água, ela é por litro habitante dia. Então, a gente verifica que é necessário a gente ter uma ideia de quantos habitantes eu tenho na cidade e quantos litros vão ser consumidos dessa água. Então, ele pode ser estimado com medição ou sem medição. Eu vou, então, estar colocando com medição, quando eu vou realmente tendo uma ciência de quanto que cada população, cada indivíduo consome de água, mas também é possível você fazer sem a medição, com base em outros projetos, em outras pesquisas que já se tem uma média de quanto que é consumido de água. Então, por exemplo, eles já existem cálculos, eu vou mostrar para vocês umas tabelas, que é importante para vocês verem conforme
ter a população do local, a gente já tem uma ideia se ela vai consumir um pouquinho mais de água ou menos. Mas como base a gente coloca ali 150 litros, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é adotado valores entre 90 e 300 litros habitantes por dia. Então, um habitante consome durante o dia 300 litros, né? Esse é o máximo verificado, né? E menos, dependendo com a disponibilidade dessa água, a gente pode também acontecer caso de ter 90 litros por habitante por dia. Então, um cálculo básico, quando a gente for projetar, dimensionar, deixei em vermelho também para vocês em destaque. Coloquem ali um intermédio, 150 litros habitante por dia. Então, para vocês verificarem quanto que vai ser esse consumo. Então, a gente tem aqui um plano, né? Nesse caso aqui, quando existem ligações domiciliares, então a gente tem aqui no caso de até 6 mil habitantes, eles consomem de 100 a 150 litros por dia. Agora, quando eu tenho 6 mil a 30 mil habitantes, vai ter um pouco mais de consumo, então de 150 a 200. E de 30 mil a 100 mil, de 200 a 250. E quando são, então, 100 mil habitantes ou acima disso, daí sim vai para 250 e 300 litros habitantes por dia. Então, em vermelhinho está aqui o 150, porque quando a gente faz o dimensionamento, a gente utiliza esse valor. É claro que se formos fazer um sistema de abastecimento de São Paulo ou de outras cidades que são muito mais populosas, é claro que você vai levar em consideração ali os 300, 250, tá bom? Então, também é necessário fazer um cálculo maior, porque sabe que também vai ser consumido mais. Além disso, adota-se da seguinte forma, quando a gente não tem ligação domiciliar, como que eu vou, então, verificar? Então, quando ela é abastecida com torneiras públicas ou chafarizes, 30 a 50 litros por habitante por dia. Então, olha como diminuiu 1/3 do que a gente normalmente põe em projeto. Quando a gente tem torneiras públicas e chafarizes, mas que possuem lavanderias públicas, vai de 40 a 80 litros por habitante por dia. E também quando a gente tem torneiras públicas, chafarizes, lavanderias públicas, sanitário, banheiro público, aí você aumenta um pouquinho mais. Vai para 60 até 100 litros habitante dia. Mas o que vai me afetar se eu vou colocar mais ou menos? Que fator a gente tem que levar em consideração? Então, da onde vocês vão projetar, é necessário saber quais são os hábitos, qual que é o tamanho da população, como que é o clima de lá, se é muito quente, se é mais frio. Então, são vários padrões, assim, de consumo que você vai verificar de acordo com a cidade. Então, quais seriam os fatores? Primeiro, o tamanho da população e o seu crescimento. Então, se ela é uma população grande e que ela está crescendo de uma maneira assim exponencial, então um casal vai ter 3 filhos, olha, já aumentou, vai aumentando a população ao longo do tempo. Então, esse crescimento da população deve ser levado em consideração. Um dos principais fatores que vocês têm que colocar nos cálculos é a quantidade de pessoas que vão precisar dessa água, tá bom? Ah, mas isso é uma criança. Sim, hoje ela é uma criança. Mas o tempo passa rápido, a criança de 2, 3 anos, daqui a pouco já está com 10, daqui a pouco 15, 20, já está consumindo água como um adulto normal, né? Então, leva-se em consideração mesmo assim os pequenos, porque você vai projetar para 30, 50 anos. Você não vai projetar para uma coisa que você vai ter que ficar mudando todo ano a sua rede de distribuição. Então, vê o tamanho da sua população, verifica quanto que é o índice de crescimento, né, o índice do desenvolvimento humano, se as pessoas têm uma longevidade maior, então tem os idosos ainda, depois tem os jovens que vão crescendo, então a taxa de natalidade deve ser considerada nos cálculos. Além disso, esse ponto eu acho muito interessante, que seria com relação à característica da cidade, se ela é uma cidade turística, industrial, comercial. Então, por exemplo, se ela é turística, de acordo, né, de acordo com alguns meses, principalmente os meses de férias, junho, julho, dezembro e janeiro, mais pessoas vão para aquela cidade, mais pessoas vão demandar
da água tratada, mas não só da água, depois de tratar o esgoto, de você jogar os resíduos fora, de depois estar verificando a questão da drenagem também, porque quanto mais pessoas acaba jogando mais lixo na rua, e isso vai entupir os bueiros, e se entupir os bueiros vai fazer então problemas depois de enchentes e alagamentos. Então é importante sim verificar essa questão das características dessa cidade, se ela é turística, nesse ponto pesa muito a demanda que vai ter. Eu vou levar em consideração só os nativos, né? Só os que estão naquela cidade no momento? Não, tem que levar em consideração também as pessoas que vão chegando, às vezes final de semana ou época de férias, né? É importante a gente lembrar que férias, apesar de escolar ser ali julho, dezembro, janeiro, todo mês tem pessoas que estão saindo das suas empresas ali para tirar férias, né? Então, de janeiro a janeiro, tem gente saindo de férias e que vão visitando esses locais para conhecer. Outro fator que influencia ali, no caso, é a cidade ser industrial. Cidades industriais, elas consomem mais água também de acordo com o processo produtivo. Então, se tem carne, se tem leite, né, se tem a necessidade de você fazer a lavagem do produto, ou se você utiliza muita água mesmo, então, refrigerantes, cervejas, né? Então, essas questões também devem ser levadas em consideração. Ela vai consumir mais água porque faz parte do produto que ela vai oferecer no final. E, além disso, se também ela é uma cidade comercial, né? Então, existem as cidades dormideiras, onde o pessoal só vai para dormir mesmo, chega em casa, toma banho, dorme, depois de manhã cedinho já muda, já vai para outro município trabalhar. Então, esse outro município, por ele ser mais comercial, ele vai demandar água ao longo do horário comercial, porque é quando temos o pessoal lá usufruindo dessa água. Depois, a gente verifica que quando dá ali, então, umas 8 horas, é claro que depende dos turnos, né? Porque existem pessoas que trabalham em turnos noturnos também. Então, nesse caso, vai precisar da água de madrugada também, né? Mas dentro ali do setor comercial, se for um horário ali somente até as 20 ou até as 22, dependendo do local até as 18, então também vai demandar água nesses períodos. O que mais que eu tenho que considerar com relação ao consumo da água? O tipo de indústria, que eu vou ter lá no meio, igual eu comentei com vocês, se ela demanda mais ou menos água. Também é necessário verificar os climas e os hábitos da população, porque climas quentes, e se a pessoa tem necessidade e tem o hábito de tomar 2, 3 banhos por dia, ela vai precisar de mais água, né? Então, como a gente comentou, se a pessoa mora numa cidade muito quente e tem a disponibilidade da água, ela vai tomar um banho de manhã antes de ir para o serviço, daí da hora do almoço ela vai tomar um outro para se refrescar, se for possível, ir até a sua casa, e depois de noite toma mais um, né? Então, vai do hábito de cada pessoa, né? Tem outros que moram muito longe do local, né? Do local de trabalho e da casa. Então, daí não vai ter esse tempo para poder tomar um banho na hora do almoço. Mas, em compensação, quando está muito quente, precisa lavar a mão, toma mais água, molha a nuca. Então, são hábitos que ao longo do dia a pessoa vai consumindo a água. Outro ponto que seria a situação socioeconômica. Será que eles disponibilizam a água? Será que o pessoal consegue pagar por essa água? Ou eles tentam economizar? Ou porque não tem disponibilidade dessa água? Ou porque essa água é muito mais cara? Então, também, a situação socioeconômica, ela entra nesse ponto. E entra também na questão do saneamento. Se as pessoas que estão naquele determinado local, eles têm a rede de abastecimento de água. Se eles conseguem abrir uma torneira ali de água, tem alguns locais que não tem. A gente sabe que a rede de distribuição de água é maior do que a rede de esgoto, infelizmente. Então, a gente tem muitos problemas com esgoto ainda, mas a água já consegue ter bastante encanamento e distribuição para todas as pessoas. Quase. Mas ainda assim, existem pessoas que não têm. Então, essas pessoas que acabam não tendo, não é porque ela não quer usufruir da água, né? Ou porque não está tão quente assim, é porque ela não tem realmente acesso à água para poder estar utilizando. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que ir no rio, ou vai ter que ir na cidade, né, em outro local, obter essa água. Né? E na questão, igual a gente estava falando, da qualidade da água, disponibilidade, em regiões do Nordeste não tem tanta água, então não adianta eles quererem, por mais que seja quente, que tomar banho várias vezes no dia, tomar água tantas vezes
eles quiserem, porque às vezes nem sempre é possível e nem sempre está disponível. Então, essas questões também devem ser levadas em consideração. Se existe ou não ocorrência de chuvas, né? Então, toda a parte da hidrografia da cidade deve ser levada em consideração com relação a esse consumo. E quando a gente fala em consumo e hábitos, né, eu trouxe para vocês esse slide de volta, que é com relação a quanto que normalmente é gasto, né, ao escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, regar o jardim, lavar o carro, lavar a calçada. Então, aqui diz por tempo e diz quanto que seria o gasto médio e que tipo de atitude eu posso ter para desperdiçar menos e assim ter uma economia. Então, se eu escovar o dente, se eu fechar a torneira na hora de escovar, eu consigo, em vez de gastar 25 litros em 5 minutos, eu consigo gastar só 1 litro. Então, eu economizo 24 litros daquela água que está aberta ali, escoando, igual eu comentei com vocês, nem está sendo suja, ela só está saindo da torneira para a pia, e nisso, quando ela caiu no ralo, já virou esgoto, tá bom? Então, existem sim ações que a gente pode fazer no dia a dia para evitar, então, que haja esse consumo exacerbado, esse desperdício, visto que existem pessoas que nem têm acesso à água. Então, as variações do consumo, como falamos, são consideradas em caráteres anuais, mensais, diários e horários. Então, ao longo do ano, é verificado que cada ano que se passa, o pessoal vai consumindo mais água. Durante a questão mensal, qual que é o mês de janeiro até dezembro que mais consome água? Normalmente são os meses mais quentes. Então, quando a gente vê a proximidade do verão, o pessoal já vai consumindo mais água. Na questão diária, qual que é o dia do que normalmente consome mais água? Será que é o final de semana ou será que é durante a semana? Normalmente, no final de semana se consome um pouquinho mais de água, porque é o tempo que ele tem para tomar banho, mais vezes no dia, porque ele está em casa, né? Ele não tem que se deslocar do serviço para casa, então ele toma mais banho. Ele utiliza água para lavar o carro, para lavar o piso, né? Final de semana, às vezes é considerado o dia da faxina, então ele aproveita para fazer uma limpeza maior. Então, quando a gente fala em dias, o final de semana você consome mais água do que durante a semana. Durante a semana você tem que sair rapidinho para o serviço. Hoje em dia a gente tem um consumo em casa também, justamente por muitos estarem em home office, né? Então não tem que ir para uma empresa, mas mesmo assim também tem um consumo ali por dia verificado que ele é maior no final de semana do que do dia de semana. E quando a gente fala na última questão da horária, é o que a gente fala de manhã, na hora do almoço e na hora que voltam do serviço, tem essa questão do consumo maior. Então, nesses horários específicos, as companhias de saneamento já ficam, então, de olhos abertos, sabendo que nesse horário vai demandar mais água e tem que ter água disponível para a população. A variação anual que se refere ao consumo, ao longo do tempo, todo ano vai passando, aumenta. A variação mensal, de acordo com diferentes padrões de consumo na estação do ano. Então, se está muito frio, você fica, às vezes, menos tempo debaixo d'água, porque está muito frio, então aquece ela, toma o banho e já sai. Em estações que estão mais quentes, é mais água para tomar banho, mais água para se refrescar, é banho de mangueira, é banho de balde, toma mais água mesmo para consumo, então isso vai aumentando também, né? Você fica com mais sede, o ar está mais seco, então você precisa se refrescar. A variação diária, então, é com relação ao dia de maior consumo do ano. Então, lembre que a gente tem lá aquele coeficiente K1, que vai nos nossos cálculos, com K1 igual a 1,2. E quando a gente fala na questão diária também, mas com relação ao horário, eu levo em consideração esse outro cálculo, que é o K2, no valor de 1,5. Quando a gente for fazer, então, esses dimensionamentos na rede de distribuição, deixa anotadinho lá, o K1 vocês vão colocar como 1,2 e o K2 como 1,5. Então, aqui eu tenho a minha equação que a gente usa no dimensionamento. Primeira questão, qual que é o volume diário máximo de maior consumo? Eu vou colocar o K1, como a gente falou, que ele é 1,2 nesse caso, é o padrão, mas é claro que dependendo da cidade você pode aumentar um pouquinho mais. O Q, que é o consumo per capita, e o P é a população. E se eu quero transformar ele, né, de vazão para litros por segundo,
eu divido ainda por 86.400. Então, a gente tem aqui, ó, no dia, eu vou colocar o volume, que é K1 vezes o consumo per capita vezes a população, mas eu vou ver o horário, é o K1 vezes o K2, vezes o consumo per capita, que é o Qzinho, vezes a população, dando destaque. Então, o K1 vai ser 1,2 e o meu K2, 1,5, nos nossos cálculos de dimensionamento. Então, a gente tem aqui essa equação junta, né? Então, eu tenho lá a minha vazão, que é o Q, em litros por segundo, tá bom? Porque eu já estou aqui dividindo por 86.400, então é critério de unidade mesmo esse valor. O meu K1, 1,2, K2, 1,5, a população em habitantes e o Qzinho, que é o consumo per capita. Nesse caso, ele está em litros por habitantes por dia. Então, eu quero transformar esse dia em segundos. Então, lembrando lá, que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Então, quando eu faço esse produto, 24 horas, então 24 vezes 60, que é 60 minutos, vezes 60, que é em segundos, essa multiplicação toda que dá esse valor grandão aqui dos 86.400. Então, o final, a minha vazão vai estar ali em litros por segundo, tá bom? Se eu não quero por segundo, é só você tirar esse 86.400, ele já vai te dar em dias, porque aqui é unidade, né? Então, se ficar em dúvida, ó, os Ks são adimensionais, eles não têm unidades, né? O P é habitante, o Q é o consumo per capita, então é quantos litros eu tenho, né, sendo consumidos, e eu tenho ali a minha vazão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Então tá jóia. Aqui voltou um ruidinho no meu fone aqui. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão ou falar. Tá dando um pouquinho de interferência. Eu vou pedir só para vocês verificarem o microfone de vocês se está desligado, por favor. Vou abrir de novo aqui o slide. Então, como a gente estava comentando, se eu vou fazer um projeto, eu tenho que estimar um período a longo prazo. Então, entre 20 e 30 anos, né? Então, não posso ficar ali todo ano recalculando, fazendo o meu sistema de novo. Então, eu coloco entre 20 e 30 anos uma projeção de quantos habitantes eu vou ter, né? Que a população vai crescendo ao longo do tempo e quanto que eles vão consumir. E também é necessário levar em consideração a população que é residente do local, que moram no local, a questão flutuante. Então, nesse caso, o flutuante seria aqueles que vão apenas para trabalhar, depois voltam com suas cidades, e também a questão temporária, que são aqueles que estão de férias. Então, vão lá, passam uma semana, 2 semanas, depois também voltam para sua residência. Então, tudo isso você considera no cálculo da população que vai ser atendida. Se você não levar em consideração isso, quando você chegar, por exemplo, na praia, no final do ano, tiver todo mundo lá, né? Se Deus quiser já ter acabado essa pandemia e todo mundo poder comemorar, ir para a praia, imagine o tanto de pessoas que vão estar juntas, né? Então, havendo aquela aglomeração, e também é preciso água para todo mundo. Então, o sistema vai ter que comportar e disponibilizar água para todos, tanto para os que são residentes lá em dias atuais, quanto essa nova população que foi lá de férias. Então, seria uma questão temporária. É claro que às vezes vão até lá fevereiro, março, fica um tempinho mais, mas quando a gente falar dessa questão flutuante, leva-se em consideração mais a questão de serviços. Então, é durante o dia, a pessoa vai trabalhar, depois retorna. Então, ali das 7 até umas 19 horas, tem uma população flutuante que depois voltam para dormir nas suas residências. E isso levando em consideração somente os turnos de manhã, né, e os períodos da tarde. Quem trabalha no período noturno, né, também deve ser considerada como uma população flutuante, né, porque também vai trabalhar determinado período, depois retorna para casa. Então, agora vamos para os nossos cálculos. Como que a gente vai calcular? Como que vocês vão precisar fazer os cálculos de vazão, de dimensionamento? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é como calcular a vazão. Lembrando que vazão é sempre o volume
pelo tempo. Então, é metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por litro, né? Metros cúbicos por minuto, litro por segundos. Então, é sempre volume em metros cúbicos ou litro por uma unidade de tempo. Então, minutos, segundos, anos. Então, a gente vai colocando esse método para ser utilizado para você verificar a vazão. Então, sempre quando tiver uma dúvida perguntando vazão, lembre lá em metros cúbicos por segundo, por exemplo. Então, você vai saber que metro cúbicos é volume, segundo é o tempo. Então, vazão sempre vai ser o volume pelo tempo. Como que eu faço para medir uma vazão em córregos que são pequenos, em fontes? Nesse caso, é o método mais fácil, né? É o método mais simples para medir vazão. Então, consiste em recolher a água num recipiente do volume conhecido. Então, eu vou colocar lá. Eu sei que a minha garrafa tem 50 litros, então eu vou encher aquela garrafa de água e vou verificar quanto tempo demora. Então, 50 litros em quanto tempo? Ah, demorou tantos segundos, tantos minutos. Então, com isso eu conto em segundos, mas em critério das dimensões, unidades, conto os segundos que eu demorei para encher aqueles litros. Então, olha lá, por exemplo, eu tenho um tambor, agora é maior, de 200 litros, e eu estou lá enchendo com aquele córrego lá. E é verificado que demorei 50 segundos para encher o tambor. Então, a vazão é dada pelo volume, que é 200 litros, pelo tempo que demorou. Ah, demorou 50 segundos. Então, 200, como vocês podem ver aqui na equação, 200 divididos por 50 deu 4 litros por segundo. Essa é a minha vazão. Então, foi fácil, né? Peguei um tambor, sabia que ele tinha 200 litros, demorou 50 segundos, então litros por segundo, me deu esse cálculo que dele deu 4 litros por segundo nesse exemplo específico. Então, para ter uma vazão por minuto, como que eu faço? Daí seria aquele cálculo que a gente faz, eu multiplico por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Se eu quero transformar para hora, eu multiplico por 3.600, porque é 60 vezes 60, né? 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. E se eu quero uma transformação de litros por dia, então vamos lá, 24 horas, então 24 tem 60, 24 horas tem 60 minutos, tem 60 segundos. 24 vezes 60 vezes 60 deu esse número dos 86.400. Então, isso é critério de unidade para vocês saberem. Dependendo da questão, ela vai estar lá, eu quero em litros por segundo. Não, mas em litros por dia, quanto que vai ser? Então, é importante vocês saberem fazer essa conversão das unidades. Nosso próximo ponto para fazer a medição da vazão. Quando eu vejo a relação da área e com a velocidade. Então, a vazão aproximada de uma corrente do tipo médio pode ser determinada pelo conhecimento da velocidade e da área da seção transversal de um trecho de veia líquida, tá? Então, eu posso ver pela área dela, né, que dá área em metros quadrados. Então, e a velocidade te dá o quê? Metros por segundo. Se eu multiplicar, vai dar metros cúbicos por segundo, que é volume por tempo, que é a vazão, tá bom? Então, acho que eu vou até colocar aqui para vocês embaixo, para facilitar depois quando vocês virem, né, esse slide novamente. Então, vamos lá, a área, que ela é sempre dada em metros quadrados, certo? E a minha velocidade, ela é sempre, por exemplo, em metros por barrinha segundos. Se eu calcular a área vezes a velocidade, vou colocar um Vzinho, tá bom? Eu vou ter o que então? Metros quadrados vezes metros barra segundos, que vai me dar o metros cúbicos por segundo, que é justamente o quê? Vazão, tá bom? Que é igual a Q maiúsculo. Vou deixar aqui para vocês, então, para facilitar na hora de estudar como que deve ser. O slide que já está no AVA não estava com essa informação aqui, mas eu vou substituir para que vocês tenham, tá bom? Esse slide agora aqui atualizado. Então, não se preocupem que quando acabar a aula, eu deleto aquele lá que estava no AVA. Deixa eu até verificar se ele está aqui já.
eu vou remover daqui para passar para vocês esse slide agora com essa informação adicional, tá bom? Então, eu tirei daqui, depois eu passo para vocês esse slide aqui, então, com essa questão. Então, a primeira lá, eu enchi um tambor, via quanto tempo demorava. Agora, eu tenho uma área da seção, que ela é metros quadrados, tem uma velocidade que é metros por segundo. Quando eu faço esse produto entre eles, né, metros quadrados vezes o metros por segundo, eu vou ter metros cúbicos, ó, metro quadrado com metro, metros cúbicos, e embaixo ali os segundos, que é justamente a minha vazão. Então, esses são os tipos de cálculo para vazão. Esse é o segundo. Vamos para o terceiro exemplo. Quando eu quero verificar pela determinação da velocidade. Então, sobre uma das margens da corrente, marca-se uma distância fixa entre dois pontos A e B. Eu solto, né, um objeto a partir da referência A, na linha média da corrente, um flutuador de rolha, em cortiça, bola de borracha, um pedaço de madeira, alguma coisa que vai fazer o quê? Vai caminhar ao longo do rio e vou anotar quanto tempo ele demorou para chegar lá. Então, essa distância eu já sei quanto que é, de A a B, e vou verificar quanto tempo ele demorou para chegar até no ponto de referência B. Então, aqui a gente tem um exemplo, como que vocês fariam uma pontinha ali na hora. Eu tenho a distância de A a B, vamos dizer que eu escolhi 10 metros, e o tempo que demorou para percorrer foi 20 segundos. Então, eu tenho uma velocidade. Quanto que é a velocidade? É a distância pelo tempo, metros por segundo. Então, é 10 metros divididos por 20, deu uma velocidade de 0,50 metros por segundo. Então, agora eu tenho a velocidade. Com isso, eu posso, então, verificar a área e ter, então, metros quadrados vezes essa velocidade, que vai me dar a vazão. Então, olha que interessante, quando a gente não sabe como calcular, recorram a esses métodos diferentes para conseguir obter a resposta. Quarta forma de obter a medição de vazão agora seria pela determinação da seção transversal. Então, em corrente de seção transversal, aproximadamente constante ao longo de certo trecho. Então, se você verificar que, de repente, o rio está numa velocidade, depois ele fica muito turbulento, não serve para fazer, porque ele tem que estar praticamente constante naquele trecho, tá bom? Então, se você nota ali que está muito turbulento, não vai fazer o cálculo através desse método. Espere, então, um outro ponto onde você verifique que é um pouco mais constante, que não é tão turbulento. Então, como que eu devo fazer para calcular? Primeiro, escolher uma seção de F a F intermediária, nesses pontos A e B. Então, lembra que eu escolhi um ponto de distância A e B, e vou escolher uma seção, uma distância menor entre eles, de F a F. Determino a largura que a corrente apresenta e faço a sondagem ao longo dessa seção FF, utilizando varas, paus, escalas graduadas. Então, a gente tem aqui, ó, exemplo. Se a minha largura pela a minha régua graduada deu 4 metros, então eu consigo fazer o cálculo da profundidade média. Então, por exemplo, de 1, 1,20 e 0,80, então são pedacinhos de 1 mais 1,2 mais 0,8, dá justamente os 4. E divido por 3, né? Porque foram 3 seções, então aproximadamente ali 1 metro. Então, a área média da seção transversal seria esses 4 metros vezes esse 1 metro, que daria 4 metros ao quadrado. E como que eu faço para ter vazão? A gente verificou na continha que eu deixei em vermelho para vocês. É a área vezes a velocidade, porque é 1 metro quadrado vezes metro por segundo. Então, a unidade, ó, m quadrado com m, vira m cubo, e o s embaixo, segundos, fica abaixo também. Então, metros cúbicos por segundo te deu o cálculo da vazão. Próximo exemplo para medir vazão, com a aplicação do vertedouro de madeira. Então, nesse caso, vocês apenas vão utilizar esse tipo de aplicação quando nós temos corrente de até 3 metros de largura. Então, a gente verifica que o vertedouro ele é colocado perpendicularmente à corrente, obrigando a passagem da água pela seção, e em um dos lados do vertedouro se coloca uma escala graduada em centímetros para fazer a leitura do nível da água. Então, olha que interessante, que a gente tem no ponto 1 essa corrente passando, e eu fiz aqui, então, um vertedouro, tá vendo? Ele vai verificar, então, uma entrada da água e uma saída
da água. Então, para a determinação da vazão da corrente, toma uma leitura dessa reguinha graduada que eu coloquei e eu vou consultar esse valor numa tabela que já existe, que é com relação aos vertedouros triangulares. Então, aqui fica mais fácil. Você colocou a régua, verificou uma distância e vem para essa tabelinha aqui, que ela é fixa. Então, em alguns livros você encontra essa tabela, mas agora vocês têm fácil no slide também. Então, por exemplo, se eu fiz a leitura na minha régua graduada e ela deu 20 centímetros, eu vou lá na minha tabela, altura 20 centímetros, quanto que deu a vazão aqui, ó? 0,0240 metros cúbicos por segundo, ou 24 litros por segundo. Então, olha que interessante, né? Só com uma reguinha, fazendo um vertedouro triangular, tá vendo que é um triângulo, eu consigo ver, então, essa distância e pela tabelinha só substituir o valor. A distância deu 20 centímetros, são 20 centímetros, a minha vazão é de 24 litros por segundo, tá bom? E isso é legal, porque com a vazão você pode ter informação de como deve ser o dimensionamento da sua tubulação, ou seja, o diâmetro dela, né? Então a gente tem aqui o círculo, né? Tem o raio até metade e até a outra metade é o diâmetro. Então é quanto que é o diâmetro dessa tubulação. No exemplo anterior, a gente colocou aqui que a minha vazão é quanto? 24 litros por segundo. Qual que deveria ser o diâmetro dele? E temos também uma tabelinha, então vamos lá. 24 litros por segundo, a gente consegue ver aqui, ó, vazão máxima. Se ela tá ali, ó, de 14,1, 21,7, ó, o máximo é 28. Aqui era o máximo 21, ela deu 24. Então, essa de baixo, eu vou utilizar, então, um diâmetro de 200 milímetros, tá bom? Então, olha que interessante que com a vazão eu consigo já fazer o dimensionamento de quanto que tem que ser minha tubulação. Eu não posso colocar tubulações com diâmetro muito pequenos, porque também vai ter uma dificuldade para você fazer esse escoamento adequado. Então, a tubulação tem que estar, assim, de acordo com o tamanho, com a vazão com que vai escoar a minha água. E também é necessário verificar o tamanho do reservatório domiciliar. O que é isso? É a nossa caixa d'água. Nosso tamanho da caixa d'água vai ser de acordo com a capacidade de a gente conseguir abastecer o domicílio. Então, pelo menos no período de um dia, deve-se considerar que ele tem que ser tampado, para manter a qualidade da água. Se ficar céu aberto, vai entrar sujeira, vai entrar bicho. Então, não, ele tem que estar devidamente fechado. E a quantidade de água nessa caixa d'água tem que conseguir atender aquela família. Então, se a família tem 4, ou se a família é só um casal, então a quantidade de água que eu tenho ali naquele reservatório vai ter que atender a população que vai morar ali naquela residência. Então, o que eu tenho que levar em consideração? O per capita, que é o consumo por habitante num dia, e também o número de pessoas que vão ser atendidas. Então, se é uma família de um casal, é só os dois, é uma caixa d'água, é um volume necessário. Agora, se são eles, mais 4 filhos, mais a sogra, né, mais alguém que trabalha ali para eles durante o dia, então imagine como a demanda pela água fica maior ainda. Então, nesse caso, a gente fez um exemplo aqui para vocês, para mostrar, por exemplo, um tamanho reservatório domiciliar, né? Então, é uma caixa d'água, levando em consideração que o per capita é 150 litros por habitante por dia. Então, também está em vermelho, porque são os cálculos, os valores que a gente vai utilizar nos nossos dimensionamentos. Considerando, então, que temos 5 pessoas nessa casa, o pai, a mãe e os 3 filhinhos ali que eu coloquei para vocês. Como que deve ser esse reservatório? Então, vamos ver para os cálculos. Primeiro caso, se for um abastecimento contínuo, a água não fica intermitente, não fica parando, ela lá vai abastecer tanto de dia quanto de noite. Então, são 5 pessoas que vão consumir 150 litros por habitante naquele dia, dá uns 750 litros. Então, nesse caso que é contínuo, que eu sempre vou estar utilizando a água, é necessário, então, ter 150 litros, né, de água, tá bom? E notem também que, dependendo de se a criança era pequenininha, se era um pouquinho maior, levou-se em consideração 150 para cada um, tá bom?
Mesmo que a criança hoje em dia ainda consuma um pouco menos, depois ela vai consumir mais, mas leva-se em consideração a quantidade das pessoas, tá bom? Não a idade dela. E no caso de um abastecimento descontínuo ou intermitente, que vai acontecendo as variações. Então, por exemplo, a minha água abastece algumas horas e depois ela para. Nesse caso, eu vou levar então em consideração 5 pessoas, eu vou multiplicar por 150 litros habitantes por dia, mas eu também vou colocar o dobro. Por quê? Se a minha água apenas é abastecida durante o dia, eu tenho que garantir que quando eu precisar usar água de noite, ainda tem água. Então, eu multiplico pelo dobro, por 2, tá vendo esse 2 aqui? Para poder, então, garantir que vai ter água no reservatório para atender, né, todos os 5 que vão querer tomar banho depois. Então, eu consumir água tanto de dia quanto de noite. Então, o meu volume, a minha capacidade do reservatório foi de 750 litros para 1.500. No caso do descontínuo, onde eu preciso mesmo ter uma água lá em reserva, porque se eu não tiver, eu vou consumir aqueles 750 litros e vai chegar no final do dia e não vai ter mais água para todo mundo. E também agora, um último ponto que eu queria estar abordando com vocês é da necessidade da limpeza do reservatório domiciliar, que é a limpeza da caixa d'água. A gente tem comentado que não adianta fornecerem, um sistema de abastecimento fornecer uma água de qualidade se vai chegar no reservatório em cada residência e vai estar um reservatório sujo, com musgo, que nunca é limpo, porque é necessário fazer essa limpeza de maneira periódica, rotineira, né? Então, para isso, é necessário fazer a limpeza da caixa d'água, né, utilizando certos materiais. Eu coloquei até ali em atenção, não utilizem sabão, detergente, outro produto de limpeza, porque senão vai fazer espuma, vai vir para a água e vai ser consumida. É necessário apenas limpar com água sanitária. Então, a gente usa um balde, panos limpos, escova ou esponja. Não pode ser de aço, porque por ser mais abrasiva, quando você coloca a esponja de aço para limpar, ela vai também mexer ali no material da caixa d'água. E você vai acabar lançando para a água outros produtos químicos, né, outros compostos que não são naturais da água. Então, tome cuidado com isso, de usar uma esponja, né, ou uma escovinha que não seja de aço. Também é necessário colocar uma pazinha de plástico para você poder fazer limpeza, se necessitar, e a água sanitária justamente para matar qualquer micro-organismos que estejam lá e também não afetar a qualidade da água que você vai depois estar usufruindo. Então, aqui nesse último slide, ele está um pouquinho pequeno, mas a gente vai comentar sobre as etapas da limpeza da caixa d'água. Então, primeiro, o primeiro ponto, programa o dia de lavagem e dê preferência para o final de semana, porque você vai ter mais tempo, vai conseguir limpar mais tranquilo e vai então estar programado que aquele dia você vai fazer a limpeza. Então, se quiser um dia antes de realizar a lavagem, feche o registro, amarre a boia da caixa e com isso você vai gastar a água numa quantidade necessária para a limpeza. Se você não fizer isso, é necessário que você esvazie a caixa d'água abrindo as torneiras e as descargas, porque como que você vai limpar se a caixa d'água estiver muito cheia? Então, feche o registro, não deixe nova água entrar, para que esse nível de água baixe e você possa limpar. Depois, reserve pelo menos um palmo, né, de água na caixa, né, e feche então a saída com um tampão de pano. Então, com um tampão ou um pano, né, para você evitar que essa água caia, justamente para essa água te facilitar no momento da limpeza. Depois você escova as paredes, o fundo, lembrando que não é com esponja de aço. Não, mas está muito suja, mas não use esponja de aço, porque ela vai liberar esse aço e depois vai acabar consumindo na água, né? Então, com a esponjinha, escova as paredes, o fundo, né? Tira com a pazinha de plástico o lodo que pode ter ficado no fundo. Não utilize sabão, detergente, outros produtos de limpeza, desengordurante. Não utiliza outros, tá bom? Apenas a água sanitária com a sua escova, né? Ou esponja e a água. Depois disso, retire a água da lavagem. Então, toda aquela água que você limpou, você vai retirar com uma pá, então você tira fora para que ela não vá
sujar os encanamentos, né? Depois você desamarra a boia, né? E deixa entrar a água, aí você retorna o volume adequado, até encher ao mesmo tempo 1 litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água. Então, você deixa entrar a água, joga a água sanitária, então, para que a água fique limpa. Depois, deixa a solução desinfetante por 2 horas, né? E a cada 30 minutos, você vai verificando se a parede interna da caixa d'água secar. E caso isso ocorra, faça de novo uma nova aplicação dessa misturinha, de forma, então, com que você verifique o tempo necessário para que ele esteja bem limpo. Não use essa água, né, de forma alguma por 2 horas, justamente porque ela ainda está com sujeira, ela está com alta concentração de água sanitária, então ela não é adequada para consumo, né? E depois que passar as 2 horas, né, ainda com a boia da caixa d'água amarrada ou com o registro fechado, você esvazia essa caixa d'água, então abre todas as torneiras da casa, tira por descargas, né, no vaso sanitário, retira toda essa água para que você não consuma a mesma, né? Você pode utilizar essa água depois para lavar as quinas, para lavar quintal, para lavar banheiro, outro piso, porque ela está com água sanitária, mas para consumo, lavar a louça, para você até mesmo depois só filtrar e tomar, não é adequado, tá bom? Depois que já tiver tudo ok, abre a entrada da caixa d'água, desamarra a boia, deixa entrar a água na caixa d'água novamente. Agora já não tem mais sujeira, mas você precisa tampar para evitar que novas sujeiras venham. Então, assim, quando você tampa, você evita que entre pequenos animais, roedores, insetos, sujeiras, ou que algum animal faça necessidades, né, defeque no local e contamine a água. Então, depois também, sempre é necessário você lavar a tampa. Não adianta você deixar toda a estrutura limpa, mas a tampa ainda encardida, né? E, por fim, anote quando que você limpou, porque é comum esquecer, vai deixando, vai passando o mês. Quando vê, já nem lembra de quando foi a última vez que fez a limpeza, né? Então, deixa anotadinho quando que limpou, né? E para que você possa repetir, né, no mínimo, né, a cada ano. Então, que você não deixe passar mais de 1 ano sem limpar, porque aquilo acumula mesmo ao longo do tempo. Tá joia? Então, esses são os slides da aula de hoje. Eu vou estar, então, disponibilizando para vocês no AVA, tá bom? Eu vou deixar agora esse novo arquivo no AVA, porque ele está agora com essa informação em vermelho com relação ao cálculo da vazão, tá bom? E assim eu já disponibilizo lá no AVA para vocês. Aproveitar esse intervalinho agora, perguntar se alguém tem dúvida do trabalho para entregar hoje. Tá tudo tranquilo? Todo mundo que está aqui entregou o trabalho. Lembra que tem até às 10 para entregar esse trabalhinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar também. Então, vou escrever aqui de novo. Eu acho que já tinha escrito, mas agora não aparece para mim. Professora, Oi, pode falar. só minha internet aqui que tá ruim, ela tá caindo direto. Tá dando uns raios que eu acho que vai começar a chover daí. Só para avisar, porque eu já saí umas 3 vezes aí. Ah, tá. Não, mas eu finalizei a aula de hoje. Eu vou ficar aqui para tirar dúvida do trabalho, se alguém quiser, tá bom? Mas a aula de hoje era isso mesmo, então pode ficar tranquilo. Só quem ainda não entregou o trabalho, aproveita esse intervalinho, porque às 10 horas o AVA já vai encerrar o recebimento dos arquivos, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, mas era isso, tá bom? É o material disponível no AVA, os slides e o vídeo de hoje. Alguém mais tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Meu trabalho eu entreguei já, acho que no meio da semana passada, então eu vou sair então aqui que eu tenho umas coisas para fazer daí. Obrigado. Agradeço. Boa noite, bom descanso.